Por exemplo, para Jesus ser Deus, ele precisa ser sempre eterno. Para ele Sim, ser sempre eterno, ele não pode ter sido gerado nem no Kairos e nem no Cronos, certo? Agora, se ele é sempre eterno e o Pai é sempre eterno, nós temos no mínimo um biteísmo ou um dideísmo. E aí nós temos várias consequências lógicas. Várias. No meu livro eu trato sobre isso, pastor Marcos já leu. No livro do pastor Marcos, ele também trata sobre isso, eu já li. Então vocês que estão acompanhando vão ler, vão entender melhor os pormenores aí mais para frente. Inclusive, eu já disse aqui no canal muitas vezes que muitos dos trinitários, e óbvio, não estou generalizando, mas muitos dos trinitários, sem saber, usam argumentos unicistas, pensando que estão defendendo a Trindade. Por exemplo, o pastor Marcos falou aí da questão da patrística. No meu livro, eu falo sobre a patrística, pai por pai, que citou esse assunto, o pastor Marcos também fala. Mas, por exemplo, Tertuliano, se estivesse no concílio de Nicéia e apresentasse o molde de trindade que ele apresenta em contra Praxias, ele poderia ser classificado como herege, certo? Aí entra a questão de Atanásio, um pseudo credo atribuído aí a Atanásio. E se você for levar aquilo ali ao pé da letra, aqueles pontos que ele coloca, inclusive no meu livro eu analiso esses pontos, porque cada ponto gera uma implicação lógica, entende? Então nós vamos ter problemas, certo? Inclusive as pessoas hoje falam de Tertuliano como o primeiro sistematizador da Trindade, mas não defendem a Trindade de Tertuliano, defendem a Trindade em Atanásio. Embora eu também tenha algumas ressalvas aí contrárias aos moldes tertulianos e tal, né? Mas eu queria perguntar aí para o pastor Marcos, dentro desse contexto, como que ele analisa essa dificuldade das pessoas, se elas não entendem nem aquilo que elas estão defendendo, não quero generalizar, mas grande parte dos trinitários, com todo respeito, não conseguem defender a trindade dentro de um contexto, rápido partem para o mistério. Grande parte dos trinitários usam argumentos unicistas tentando defender a trindade. Então, mediante a toda essa interpretação equivocada, qual a expectativa do pastor Marcos para que esse pessoal venha a entender o que ele está falando no livro? É com o senhor. sim. Olha, de fato, a grande maioria dos trinitarianos, e eu falo por conhecimento de causa, né, por conversar muito com pessoas sobre o assunto, a maioria não sabe o que é trindade. Ela tem uma ideia superficial, muito rasa do que é trindade. Inclusive, eles pensam que o que chamam hoje de trindade, de fato, é trindade. Se olhar para a história, o que chamam de trindade nunca foi trindade. Né? Mas, se você analisar o texto de Tertuliano, nem mesmo Tertuliano cria na trindade que as pessoas hoje creem, porque Tertuliano ele vai deixar bem claro que o Pai é o todo, Jesus é a porção do todo. Ele vai dizer que houve um tempo em que não havia ninguém com ele, nem o Filho, nem o Espírito, ninguém com o Pai. Então, todas as confissões de fé colocava o Pai como o Deus Supremo. Não, nunca houve uma co-igualdade, co-eternidade, nunca houve, certo? Aí você vai analisar desde um texto bem famoso, né, que é Deuteronômio 6, né, 6:4, que diz: ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é único. Você vai ver e analisar que a Bíblia sempre trouxe esse princípio. E o próprio livro de Marcos, no capítulo 12, verso 29, Jesus vai ratificar isso. Jesus vai ratificar dizendo que o primeiro do mandamento é: ouve a Israel, o Senhor, teu Deus é único, Senhor. Ele é o único. O próprio Jesus saiu dos lábios de Jesus. Né? E aí você vai para São João 17:3, e a Bíblia vai dizer: e a vida eterna é esta, reconheçam a ti só como Deus verdadeiro
e a Cristo a quem enviar. Jesus se coloca na condição de um enviado deste único Deus. Agora, quer dizer que eu estou excluindo toda a execução ou toda a deidade de Cristo? Não. Nós entendemos que quando Jesus veio à Terra, quando a Bíblia diz que ele se esvaziou, de fato ele se esvaziou. Agora, a sua geração, a geração de Deus, a geração de Cristo, perdão, é parte do que o próprio Deus é. Por isso que Tertuliano diz, o Pai é o todo e Jesus é uma porção do todo. Atenágoras de Atena vai dizer, Jesus é o primeiro broto do Pai. E todos esses homens falavam assim, para nós há um só Deus. Sempre eles tratavam isso. Jesus é o primeiro broto do Pai. Atenágoras, por exemplo, vai dizer, o Espírito Santo é a emanação de Deus. E ele vai dizer, assim como o sol lança os raios do sol, assim é Deus e o seu Espírito. Então você vai ver que a fórmula em que é apresentada é totalmente diferente, totalmente distinta. Você pega aquilo que é apresentado nas Escrituras, Paulo vai dizer para nós, isso é 1 Coríntios 8, 6, se não para a memória, para nós há um só Deus, o Pai. Você pega isso, ele prossegue até o século III, e meados do século III as coisas começam mudando, tanto que o Espírito Santo só vem aparecer de forma oficial com uma terceira pessoa no ano 381. Então você tem uma ideia que essa constituição, aí entra a pericorese, a teantropia. O que são essas filosofias? São conceitos da Trindade que tentam fechar os buracos que ela mesma cria. Por exemplo, não é três pessoas, perdão, não é três deuses, mas um Deus em três pessoas. Então é uma ousia e três hipóstases. Aí você entra naquilo. Então o Pai não é Deus, o Filho não é Deus, e nem o Espírito Santo é Deus em si mesmo, e sim aquela ousia que reveste as três pessoas. É a condição lógica disso. Aí eles dizem, não, há uma união hipostática e a união é consubstancial. O que isso quer dizer? Se é consubstancial, quer dizer que é inseparável. Então eles dizem, isso está na história, não era Jesus, Deus, tratando de Jesus, não era Deus dizendo figueira seja amaldiçoada e o homem com fome. Era Deus homem amaldiçoando, era Deus homem com fome. Não era Deus dizendo vento e maqueta-te e o homem com sono, mas era Deus homem dizendo vento e maqueta-te e era Deus homem com sono. É consubstancial, não havendo uma única possibilidade de dividir essa substância. Parei. Qual a consequência disso? Quando Jesus morre, Deus morre. Se é consubstancial, não tem como eu fugir dessa realidade. Qual é outra coisa? Que aí o reformado é o único povo que aí, o que eu vou dizer agora, é a única classe que eu conheço que assume a consequência, que é quando Jesus nasceu, quando Maria, a mãe de Jesus, é mãe de Deus. Então, por quê? Porque é consubstancial. Ela não pode ser mãe de Jesus, uma vez que é consubstancial. Ela tem que ser mãe de Deus. Assim como quando Jesus morre, Deus morre. E a Bíblia diz que Deus é imortal. Então, essa teologia que tem sido criado, aí eles criam várias e várias novas filosofias ao longo da história para fechar um buraco e abre 2, 3 buracos com isso. Poderia falar da teantropia, entre outras filosofias que foram criadas para fechar. Eu chamo de operação tapa-buraco. Eu não tenho escritura para responder, eu tenho que criar uma filosofia. Ao criar essa filosofia, eu caio em um terrível engano, que é fugir do padrão revelacional das escrituras, fugir. Aquilo que nós chamamos de ortodoxia, ela sempre foi uma construção. Não existe nada preparado, a não ser, está lá, a doutrina dos apóstolos, bem estabelecido, nos primeiros séculos, é o mais próximo que nós temos da realidade. O que passou dali é uma construção filosófica, e essa construção filosófica tem trago muito mal à igreja, porquanto ela não sabe mais o que tratar. Por exemplo, pessoas ouvindo, que eu vou já encerrar, pessoas ouvindo essa live, algumas pessoas vão ouvir, mas é interessante, eu vou dar uma pesquisada, são sensatos, vou pesquisar, não precisa crer, pesquisar, analisar, não precisa nem comprar o livro, mas como eu estudo de outras formas, eu passei 7 anos para desenvolver os trabalhos que eu tenho aqui, e você pode passar 1 mês, 2 meses lendo, mas você pode sentar e basta você ser coerente, trabalhar não com um óculos embaçado da teologia, não, tire o óculos, tire tudo aquilo ali, tire seu armamento, a sua armadura, a sua roupagem denominacional
que vista agora a roupa de Cristo. Se não tem, fique nu na presença de Deus. Mas esteja coerente com a verdade. Olha, realmente o texto está tratando acerca disso. Vai doer? Dói. Vai machucar? Vai, porque o ego do homem às vezes é inflamado. Mas o resultado disso será você terá uma firmeza da historicidade, do que os textos apresentam e de que realmente a deidade de Cristo não é apresentada em um Deus em três fatias. Não é apresentada em um Deus que é o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo também, ou um Deus maior e um Deus menor e coisas semelhantes. Há uma linha que é apresentada, e essa linha ela está muito clara, desde as Escrituras até os 3 primeiros séculos, 4 primeiros séculos. Muito bom, muito bom.